De propósito, queremos chegar na sua casa para falar sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que aconteça. Irmão Miguel Fernandes e Juju Fontoura estão aqui comigo hoje. O nosso convidado de hoje vai nos dizer: uso cadeira de rodas e me sinto muito normal. O nome dele é Rafael Bonfim. Rafael Bonfim vai conversar com a gente sobre a normalidade de se viver com uma deficiência. Seus familiares, amigos e colegas participam com a gente falando de suas percepções sobre ele. Rafa, para começo de conversa, eu acho que essa conversa vai ser bem provocativa, né? E a gente vive numa sociedade que se considera normal. E essa sociedade normal, ela exclui, ela tem vários preconceitos estruturais, inclusive. E um deles é o capacitismo, que às vezes é velado, às vezes é por uma ignorância de quem atua dessa maneira. Me explica para quem está em casa, você se considera uma pessoa normal? Desconstrói esse conceito para gente. Eu acho que para poder responder essa pergunta, cada um de nós tem que olhar para si e pensar no que é normal. Eu me considerar uma pessoa normal ou não significa que eu estou tendo uma norma como referência. E que norma é essa? Que normatização é essa? O que é normal? Eu gosto de pensar na palavra normal e conectar ela a essa outra palavra que eu já falei, norma. É algo que segue uma norma, segue um padrão, segue uma sequência, segue algo esperado. E as pessoas inventam o que é normal. Então, se eu comentar para vocês que eu me considero normal, eu estou, na verdade, dizendo que eu me considero dentro das normas que a sociedade mesmo inventou, não só para mim, mas para todo mundo. Então, eu acho que, na verdade, eu me considero uma pessoa. Não, eu acho que é isso que hoje se fala muito na pandemia, né, do que vem a ser o novo normal. Né? Acho que existem alguns conceitos que nem o velho normal a gente entendeu ainda e já quer ter o novo normal, né? Rafa, nessa questão, né, acho que se ver enquanto normal, mas nessa sociedade normal, né? Essa sociedade normal, como eu falei antes, ela exclui, ela tem 1001 preconceitos, juízos. Tem que mudar essa normalidade, então, né? Eu acho que a mudança da normalidade significa você parar de pensar na possibilidade de que, se algo não se encaixa à normalidade que você espera, aquilo ali não serve, não presta e não pode. E eu acho super importante a gente também ter serenidade e consciência para conseguir separar essa normalidade do ponto de vista excludente da normalidade do ponto de vista civil e da lei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que, se você está olhando para comportamentos, situações, características que infringem a lei de uma determinada cultura, ou, melhor, infringem direitos humanos, ou infringem algo muito profundo que é errado, ou que é prejudicial, ou que é inadequado, é uma coisa. Outra coisa é essa questão da normalidade que a gente está falando. E uma pergunta bem direta, Rafa. Pessoa com deficiência não é, ainda que exista CID para determinadas doenças e tudo mais, não se cura, né? O que seria curar o Rafael, no seu entendimento? E no outro, Rafa, o que seria curar a sociedade para uma melhor inclusão para as pessoas com deficiência? Olha, curar o Rafael seria curar uma febre, né? Curar uma catapora, curar uma doença, um problema de saúde
que precisa ser curado ou que tem cura. O fato das deficiências variadas, né, sejam sensoriais, intelectuais ou físicas, o fato delas terem o CID, o Código Internacional de Doenças, isso é uma herança de um comportamento social e de saúde que a gente chama de modelo médico. É algo que teve muito, ainda é presente e, honestamente, é importante, tem a sua importância, mas já foi muito mais presente nas décadas passadas. O modelo médico encarava a deficiência e a reabilitação como processos de cura. Os profissionais da área da saúde olhavam uma deficiência de um indivíduo qualquer e encaravam aquela característica como algo que precisaria obrigatoriamente ser eliminado, uma coisa que precisa ser revertida, que aquela pessoa precisa seguir a vida dela sem aquela característica absolutamente. Então, eu acho que é daí que vem essa nossa ideia de que deficiência precisa ser curada. E não é verdade, porque por mais que ela tenha um CID, uma deficiência não significa um quadro de saúde prejudicado. Isso é importante. Eu tenho uma deficiência, mas nesse momento eu estou saudável. Eu não tenho nenhuma doença nesse momento que eu falo com vocês. Se alguém, em algum momento, alguém que está assistindo, ou alguém que, né, já passou por isso, quis curar a deficiência de alguém, ou de si mesmo, ou mesma, isso acontece. É natural, até um determinado ponto, as pessoas quererem eliminar o quadro. Mas é importante dizer que esse comportamento, caso a deficiência seja permanente, normalmente ela é comum que ela seja, não vale a pena insistir nesse ponto. A gente vai acabar falando um pouco mais sobre isso, eu acho, no nosso bate-papo. E aí o que você comentou de curar a sociedade para que ela seja mais inclusiva, tem a ver com o que a gente estava falando aqui no começo, né? Para mim, tem tudo a ver com transformar esse conceito de normalidade que a gente estava falando, o normal que exclui, é o normal que precisa ser transformado. Eu acho que isso é um caminho de cura para uma sociedade menos preconceituosa, menos discriminatória e mais inclusiva, mais acolhedora. Rafa, o padrão de normalidade, ele dita regras e simplesmente, infelizmente, a gente segue sem questionar. O psicólogo Roberto Crema, ele chama isso de normose, a patologia da normalidade. E eu sugiro que você, Bruno, e você também aí de casa, pesquise sobre esse psicólogo, Roberto Crema, mais especificamente esse conceito de normose, né, para que a gente entenda um pouco melhor sobre esse tema. Outra coisa, já que você puxou uma dica, né, o conceito de antipsiquiatria, né, que vai fazer uma diferença entre sanidade e normalidade e repensa um pouco a loucura. O Raul Seixas, né, todo mundo vai nos bares ali e começa, toca Raul, tem uma música que traz muito isso, que é o Maluco Beleza, né? Rafa, você atua no RH de uma empresa de tecnologia no programa de diversidade e inclusão. Podemos dizer que a sua causa é a inclusão? E mais uma pergunta, você foca naquilo que nos faz pessoas iguais? Eu acho que essa oportunidade que eu tenho de hoje atuar com programas de diversidade e inclusão é uma oportunidade muito interessante na minha vida. Não foi algo que eu busquei. Eu não imaginei que eu ia trabalhar como um profissional de RH, um gerente de projetos de diversidade e inclusão, especialista nessa área, e simplesmente aconteceu. Isso veio para mim por oportunidades que foram surgindo, né? Não é porque você pertence, ou até não é porque você pertence ou não a uma bandeira da diversidade que você precisa obrigatoriamente advogar por ela. Você pode, como você não pode. O que eu acho que é fundamental e importante é que, independente disso, você precisa
respeitar. Absolutamente, é muito fundamental você respeitar as bandeiras de diversidade e a diversidade humana, na verdade, como um todo. Eu contribuo para que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho com mais equidade, com mais oportunidades, com mais abertura. Então, eu acho que isso é uma felicidade. E eu encaro hoje como uma responsabilidade muito importante. Eu contribuo para que coisas que já aconteceram comigo não aconteçam com outras pessoas. Rafa, você pode viver sozinho sem ter ninguém do lado, né? Como é que foi a vida até aqui? Foi tudo normal nesse questionamento, né? Você desafia os seus limites? Segura um pouco as tuas respostas que no segundo bloco a gente vai falar sobre isso. O Rafael Bonfim hoje aqui conosco nos diz: uso cadeira de rodas e me sinto muito normal. Sim, Bruno. Vejam só. Ele mostra pra gente como é a sua vida de solitude. Vamos ver? Toda vez que eu comento que eu moro sozinho, o pessoal abre um olho arregalado desse tamanho e me pergunta: nossa, Rafael, como que você mora sozinho? Não tem muito mistério. Eu moro sozinho há quase 10 anos, mas eu entendo de onde que essa pergunta vem. Eu sou uma pessoa com deficiência física, eu uso cadeira de rodas e o meu quadro é congênito. Isso significa que eu nasci assim. Eu nasci com uma deficiência, eu sou prematuro de 6 meses. E aí, enquanto eu crescia, enquanto eu era criança, os meus pais pensaram em qual seria a melhor abordagem da minha reabilitação. Então, quando eu fiz fisioterapia, terapia ocupacional, fono e etc., os meus pais pensaram que era importante naquela hora criar exercícios e fazer exercícios para eu ter mais mobilidade, melhorar minha coordenação motora, ter equilíbrio, força muscular e marcha. Só que parte desse treinamento também ficou ligado à minha autonomia e à minha independência. Isso significa que, enquanto eu crescia, os meus pais começaram a perceber que era importante para mim não necessariamente eliminar a minha deficiência. Não era importante fazer eu andar. Essa não era a ideia. A ideia era criar condições para que eu tivesse independência nas minhas atividades diárias, como lavar louça. Então, essa é uma pergunta importante que também passa por outras casas de outros pais e outras mães que têm crianças com deficiência. Afinal de contas, o que é mais importante? É mais importante focar numa reabilitação que vai fazer com que aquela deficiência vá embora? Ou é mais importante focar numa reabilitação que melhore a qualidade de vida daquela pessoa e dê condições para ela no futuro ter uma vida independente e com autonomia, ou com o máximo de independência possível? Quando meu pai e minha mãe começaram a pensar no meu processo de reabilitação, lá atrás, eles também pensaram na possibilidade de me fazer andar, de fazer com que eu caminhasse com pouco apoio ou até sem nenhum apoio. Só que conforme o tempo foi passando, essa dualidade que eu falei começou a ficar mais material, mais entendida. Era mais importante que eu tivesse autonomia e independência, e não necessariamente andar sem a cadeira de rodas. E se for alguém que sofre um acidente, que leva um tiro, ou que passa por algum episódio que tira uma habilidade que você tinha e não tem mais. Você passa a não enxergar, não ouvir, não andar ou não ter um membro, tanto faz. Se isso acontecer na tua vida de repente, é diferente do meu caso, eu entendo que é até mais difícil, porque você vai ficar lembrando de como era quando você conseguia fazer tudo isso. E você vai ficar querendo voltar no tempo para você poder voltar a fazer essas coisas.
Se isso acontecer com você, não perca o foco do que eu falei. Pensa no que é importante para você agora. Passa pelo teu momento de querer voltar atrás, de querer tirar a tua deficiência do teu corpo. Isso é natural, isso acontece. Mas se não der para fazer e se for permanente, foca nas suas possibilidades e no que você vai conseguir fazer daqui em diante. E tem algumas coisas que você vai precisar de ajuda para fazer, não tem o menor problema. Tem outras coisas que você vai conseguir fazer sozinho. E por fim, tem algumas últimas coisas ainda que você não vai conseguir fazer. Eu tenho coisas aqui em casa que fazem parte da minha rotina e da casa que eu não consigo fazer. Eu não consigo trocar minha roupa de cama. Eu não consigo lavar roupa. Eu não consigo fazer faxina no meu banheiro. Então, para essas coisas, eu conto com apoio. Eu tenho uma diarista. Um monte de gente tem diaristas. Então, você encontrar a possibilidade para fazer as coisas do teu jeito e para tudo aquilo que você não consegue fazer, você ter ajuda, já é um bom caminho para você. E por último, uma outra coisa que eu acho importante comentar, o teu tempo de fazer as coisas vai mudar. Você vê, eu estou colocando um blazer aqui. Normalmente alguém que não tem nenhuma limitação ia fazer isso aqui em poucos segundos. Eu estou demorando quase 1 minuto para fazer isso. Mas grande coisa. E daí? Eu coloquei o blazer. É isso que importa. E agora eu já lavei o copo que eu usei, troquei mais ou menos de roupa, coloquei um agasalho e agora eu preciso trabalhar. Se a gente não tivesse em cenário de pandemia, eu ia pegar meu carro e ia até o meu trabalho. Mas agora a gente está trabalhando de casa, inclusive eu. Então aqui na mesa é o meu próprio escritório. Rafael, os seus pais, Dona Lucília e seu Wallace, falam da sua independência e autonomia. Escute só. Então, em relação à infância e juventude, né, a adolescência do Rafa, todas as coisas que ele quis fazer, que apareceram, a gente possibilitou e ele realizou. Inclusive pular de paraquedas, que eu acho que é uma coisa que todo mundo ficou sabendo. E nós ficamos sabendo disso só depois. Essa questão da autonomia, eu dizia, é uma questão de respeito por ele. Isso. Então, vamos aprender a escovar dente, vamos aprender a tomar banho, vamos aprender a pentear cabelo, por uma questão de respeito a ele como pessoa. Eu falava, eu posso passar a vida inteira fazendo isso para ele. Isso. A partir do momento que ele tinha condições de aprender a fazer aquilo, ele tinha que ter o tempo dele para conseguir. Isso. E isso com milhões de outras coisas, né? Inclusive dirigir. Agora em Curitiba, com a facilidade dos ônibus, os deslocamentos e tudo, e o Rafael começou a aprender que se vai para qualquer lugar de ônibus, e tinha a plataforma, a rampa, aquela coisa toda, adaptação, ele se lançou a conhecer Curitiba, a ir para a faculdade e fazer as coisas dele a partir dessa autonomia. E que é super natural, né? Isso. E ele mesmo diz que Curitiba foi a cidade que possibilitou a independência dele. Em Campinas, sem chance, não tinha como ele pegar ônibus, então ele dependia integralmente da gente. Em Curitiba, quando ele descobriu que ele não precisava mais da gente, ele simplesmente falou, assim, não dessa forma, mas ele falou, poxa, eu não preciso mais deles, bora, vamos pra vida. E foi nessa que ele realmente atingiu a independência dele. Total. Até chegar o momento que ele fala, bom, agora eu quero morar sozinho, né? E foi assim uma natural. Coisa... Então, coincidiu a nossa iniciativa de sair de Curitiba, coincidiu e assim,
deu sinergia com a saída do Rafa de casa. Isso. Então, na verdade, a gente tinha a nossa casa em Curitiba e ele saiu para um lado e a gente saiu para o outro, né? E de mensagem para o Rafa, eu, da minha parte, né, dizer a ele que é o que eu sempre falo para ele, da trajetória dele, desde que nasceu, né? É só orgulho. Muito. E eu, como mãe, sou derretida, né? Então, meu recado é esse. Continue. Brilhe cada vez mais. Isso aí. Beijo! Rafa, e para ter alguém ao seu lado, quem seria essa pessoa? Você pensa em ter uma relação a dois? A nossa sociedade, infelizmente preconceituosa, não espera que uma pessoa com deficiência tenha um casamento dentro da chamada normalidade, né? Então imagina-se que, por exemplo, a pessoa que estiver com você é altruísta, é cuidadora, que vocês não teriam uma relação de troca, que você não daria conta, por exemplo, de desenvolver e de construir um papel de pai. Como você vê tudo isso? O que você pensa a respeito? Olha, é uma pergunta muito necessária, pouco debatida e profunda. Você já trouxe reflexões importantíssimas na sua própria pergunta. As pessoas, no geral, a sociedade como um todo, já duvida da pessoa com deficiência em vários aspectos, né, que a gente falou até agora. Como assim uma pessoa com deficiência vai querer constituir uma família, construir uma família? Vai querer adotar ou vai querer ter filho biológico? Não importa. Como que alguém com deficiência vai dar conta de cuidar de outro alguém, né? E eu adoro quando esse assunto vem à tona, e ainda que eu estou falando na condição de homem, né? Homem cis, branco, hétero. Eu acho fantástico quando tem a possibilidade de se ouvir uma mulher com deficiência, que fala de deficiência e maternidade. Como que uma mulher com deficiência vai querer ter um filho, por conta do que eu estava falando até agora? Você trouxe um outro elemento que eu também adoro, que é muito real. Normalmente olham para o parceiro ou parceira de quem tem uma deficiência e o seu namorado ou namorado. Namorado ou namorado, ou esposo, tanto faz, é alguém que está cuidando, que tem dó, que é uma pessoa super evoluída espiritualmente e tal. Então, são tabus que precisam ser quebrados. E é super interessante quando a gente para pensar que esses comentários eles virão com uma naturalidade espantosa. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Eli de Oliveira, sou jornalista. Bom, eu conheço o Rafael desde a faculdade de jornalismo, a gente se formou pela PUC do Paraná em 2007. E durante a faculdade, o Rafael era o meu grande companheiro de projetos, de trabalhos, a gente fez muitas atividades em grupo, inclusive o nosso TCC. Eu e o Rafael fazíamos parte de um grupo que desenvolveu oficinas de foto e de vídeo para adolescentes privados de liberdade, que a nossa ideia era capacitá-los para que eles mesmos contassem a história deles. E eu lembro que em uma dessas oficinas, um adolescente contou para mim que até conheceu o Rafael, nunca tinha feito ideia de que um cadeirante podia ter livre trânsito pela cidade, fazer faculdade, ter pensamentos críticos. Ele achava que todo cadeirante tinha algum tipo de transtorno intelectual também, que não é verdade. Apenas a presença do Rafael ali abriu um campo de possibilidades para aqueles adolescentes. Eu acho essa história muito incrível. Como é possível que, assim, quanto mais as pessoas com suas deficiências estiverem presentes no grupo social, mais a gente vai ver que existe uma infinidade de maneiras de ser e de se viver. Eu tenho muito carinho pelo tempo que eu convivi com o Rafa, muita saudade também, e mando aqui meu grande beijo. Tchau, tchau. Está aqui também comigo o Rafael Camargo, cartunista e professor de design da PUC Paraná, que criou com o Rafa Bonfim os Super Normais. Uma alegria receber o convite para falar de um cara tão mágico ao planeta. Rafael Camargo com Rafael Bonfim,
O que deu desse encontro? Então, eu conheci o Rafa em 2012, quando eu trabalhava num estúdio de design chamado Mamute, e eu recebi uma ligação de um grupo de amigos com deficiência que precisavam fazer de uma palestra sobre inclusão e precisavam de alguém para desenhar sobre o tema da vitimização existente nesse cenário, que eles não gostariam de ser vistos como coitadinhos, esse preconceito que existe na percepção da pessoa com deficiência. E eu cheguei lá, eu tinha tido até então muito pouco contato com pessoas com deficiência na vida, tinha um tio que tinha deficiência visual, mas tinha tido pouco contato. E aí eu cheguei lá e encontrei 3 pessoas, entre elas estava o Rafa Bonfim, com um humor incrível, uma maturidade emocional em tirar sarro deles mesmos, assim, muito legal. Como eu e o Rafa, a gente tinha, acho que pela função do nome, né? E um era o amargo, um é Camargo, outro é um Bonfim. Esse nosso cinismo, e os dois gostam de quadrinhos e desenho, a gente se aproximou mais e acabou levando o projeto um pouco mais para frente e discutindo eles. E até porque, por coincidências da vida, a gente se encontrou depois na PUC. Tudo bem você não ter cabelo, tudo bem você não ser como idealizam, né? A gente é tão formatado em se comparar com as pessoas para tudo, né? Não sou tão inteligente quanto, não sou tão magro quanto, e esse nosso excesso de expectativa criada, ele nos põe muitas vezes para baixo quando você não atinge a expectativa que se tem, né? Quando eu estou com o Rafa, eu tento estar muito atento à integralidade assim da relação, porque eu sei que ele é um cara que tem muito cuidado em cada pensamento. Então, isso me dá muita alegria ser amigo desse cara, assim. E para fechar o programa de hoje, Rafa, nos responda de bate-pronto, sem delongas. Rafa, você sabe qual que é o seu propósito de vida ou só desconfia? Não sei e nem desconfio. O que você faz de propósito mesmo, assim, só para incomodar? Só para incomodar? Olha, acordar tarde para trabalhar e chegar atrasado em reunião na parte da manhã. O que você diria para os piedosos? Não tenham piedade, tenham empatia. Para reforçar um conceito que a gente trabalhou hoje, o oposto de pessoa com deficiência é? Pessoa sem deficiência. E você já falou um pouquinho, mas que tipo de empatia você quer para o mundo? Uma empatia acolhedora. Uma empatia de respeito. Perfeito, Rafa. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela tua proposta de visibilidade, né? E pelas desconstruções que a gente tem por aí. Eu agradeço também imensamente a oportunidade que eu tive de debater aqui com vocês. Gostei muito dos convidados que falaram também, foi bem bacana, bem interessante de ouvir, sentir, lembrar. Adorei participar do quadro. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Um tchau para você. Valeu. Obrigado. Dá um tchauzinho para a câmera aqui para a gente. Vamos flexibilizar nossos rígidos padrões de normalidade, que vivem a julgar, a desigualar e a excluir, a partir de preconceitos estruturados. Tchau, pessoal de casa. Tchau, Juju. Tchau, rapazes. Vão e voltem. E aí, brother Miguel, vamos para onde só Deus sabe? Claro que não, Bruno. A gente sabe também. Vamos nessa com propósito e de propósito.